Muito bem, olá pessoal. Estamos começando aí mais uma live. Vamos ver se vai correr tudo direitinho. Vamos ver então. Estamos começando mais uma live da Lecast Escola de Magia. Conferindo aqui se está tudo bacana. Vamos ver se está fluindo bem nas nossas mídias sociais. As mídias sociais da Lecast Escola de Magia. Vamos ver se está rolando tudo direitinho. Muito bem, vamos ver então se está rolando tudo legal. Aqui na nossa live de hoje. Fazendo um teste aqui. Muito bem, vamos ver então se está rolando tudo legal. Beleza. Vou dar uma conferida aqui. Vamos dar uma conferida aqui, vamos lá. Vamos ver aqui. Oxalá abençoe, Jacira. O som está muito baixo. Vamos ver aqui, peraí. Bem, eu vou tentar falar então um pouco mais alto. Tá tudo fechado lá direitinho? Beleza. Vamos então, começando. Ver se eu vou vendo aqui os comentários do Rogério. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Boa noite, Jacira. Boru Boiboché, Fabiola Araújo. Boa noite, Marcos Pinto, lá no Instagram. Maravilha. Então, estamos aí, organizando tudo direitinho aqui. Então, deixa eu ver aqui. Ver se está correndo tudo. Estou conferindo aqui se está correndo tudo bem. Boa noite, Jeane Lemos. O Silvano. Boa noite, Oxalá abençoe. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Então, deixa eu só dar uma conferida aqui. A Jeane, Oxalá abençoe, Jeane. Seja bem-vinda. Então, só conferindo aqui. Acho que está indo tudo direitinho.
Estamos então começando mais uma live da Lecast Escola de Magia. O Leandro Moura lá no Facebook, beleza? Tá dizendo que tá tudo perfeito, legal, Leandro, obrigado. A Verônica Freire, Oxalá abençoe, Verônica. A Jacira Freire está falando que no Facebook o som e a imagem estão ótimos. Obrigado, Jacira. Boa noite, Leandro. Oxalá abençoe. Muito bem. Eu vou acompanhando aqui, então. Acho que agora já consegui ver tudo direitinho. Os comentários no Facebook, os comentários no YouTube e os comentários no Instagram. Legal. Parece que está tudo legal, tudo direitinho, então. Maravilha. Boa noite, Verônica. Oxalá abençoe. Seja bem-vinda. Então, o pessoal está chegando. Maravilha. Hoje, nossa live de palestras da Lecast Escola de Magia. Sexta-feira, sextou. Sextou na live da Lecast Escola de Magia, nossa live de palestras. E o tema de hoje é um tema... Não, estava bom. Estou vendo aqui, estou conferindo aqui. Aparecendo aqui. Hã? Tudo bem. Tá tudo legal, tô de olho aqui, tô monitorando aqui. Tá tudo jóia. Os ângulos das câmeras, tá ok. Então, também estou monitorando aqui os comentários aqui no YouTube e os comentários no Facebook. O Leandro Moura tá falando, ó, tá tudo perfeito. Valeu, Leandro. Boa noite, Lodemir, Oxalá abençoe. Seja bem-vindo. Legal, muito bem. Deixa eu ver ali no Insta. O Bebete Moraes, boa noite. Seja bem-vinda. O Marcos Pinto, pessoal chegando aqui no Insta. Maravilha. Então parece que tá tudo legal. Beleza. Muito bem. Vou até tomar um golinho d'água aqui, porque tá tudo direitinho, sem problema nenhum. Maravilha. Hoje estamos aí com a caneca do Leão do Reggae. Muito bem. O nosso tema de hoje, como tem sido sobre Ifá, né? Com as inscrições do curso A Riqueza de Ifá terminam na segunda-feira, dia 14. Então, eu tive muitas perguntas essa semana do pessoal falando sobre jogo de búzios. E muitas pessoas me perguntando algumas coisas que eu vou pegar como deixa para a nossa palestra de hoje. Para essa nossa conversa, né? Esse nosso bate-papo que tem sido sobre o tema Ifá, né? E vou começar a nossa palestra com as perguntas de algumas pessoas que me falaram o seguinte. Muitas pessoas me perguntaram, alguns com boa intenção, outros nem tanto, se a pessoa, ao fazer o curso A Riqueza de Ifá, se ela pode jogar búzios para os outros, né? Se ela pode fazer disso uma profissão. Bem, essa é uma pergunta que é importante que eu responda de uma forma clara e objetiva. Se a pessoa é iniciada e tem permissão do seu axé para fazer isso, ótimo, né? Mas
não dá para a pessoa querer que eu autorize uma coisa que eu nem conheço a pessoa, tá? Então, o curso, ele dá fundamentos e reflexões para os oraculistas. Se você não é iniciado para jogar búzio, você pode usar o conhecimento tradicional de Ifá para jogar seu tarô, para jogar o seu baralho cigano, que são oráculos que não precisam de iniciação. Porque, como eu já falei aqui várias vezes, a sabedoria do conhecimento de Ifá está na abordagem das perguntas e nas tradições das respostas. Portanto, se você entende, se você tem o conhecimento de Ifá e entende como funciona o processo de investigação espiritual de Ifá em uma consulta oracular, você pode usar o instrumento que você quiser, porque você vai ter a sabedoria das perguntas perfeitas que Ifá dá a todo e qualquer oraculista. Tá? Agora, a pessoa não é iniciada em nenhum tipo de culto afro, faz o curso e vai botar uma plaquinha na porta de casa, joga-se búzio, isso é errado. Eu não autorizo isso, tá? Isso não vai cair no meu nome, não tem nada a ver com isso, tá bom? Tanto que muitas pessoas me perguntam sobre questão de certificado. Não é? Outro dia teve uma pessoa que me perguntou, poxa, um curso internacional não tem certificado? Tem. Quem disse que não tem? Só que esse certificado, o aluno ele tem que me provar que ele é iniciado, ele tem que me provar que entendeu e que pratica, né? Então, um babalaô iniciado, independente por qual pessoa, faz o curso, ele quer o certificado internacional da nossa Academia Internacional de Ifá, eu vou fazer um teste com a pessoa, né? Vou ver a pessoa fazendo o Iluquim, riscando o Opom, o Irofá, recitando o Itã, né? Tirando o Ebó, fazendo a interpretação do comportamento, da postura, do conselho, né? Do Axé Ifá, a mensagem de Ifá. Beleza, né? Então, a pessoa tem o certificado do curso. Ela fez um teste e provou que estudou a matéria do curso e provou que entendeu. Beleza. Esse certificado atesta que o aluno compreendeu a matéria. Tá? Agora, a pessoa não é iniciada, ela pode usar outro oráculo e pode fazer esse teste comigo de outra forma. Pela questão do oráculo que usa. Entende? Ou seja, o meu curso, eu não assino embaixo de ninguém não iniciado para fazer disso uma profissão. Tá? Eu tenho várias críticas às iniciações sem conteúdo, sim, mas reconheço que um processo iniciatório é importante. Por quê? Né? Outro dia uma aluna me perguntou isso, mas por que isso? Porque a prática do oráculo de Ifá, ela é uma guerrilha espiritual. Não pense, muita gente acha que lidar com a espiritualidade é fácil, né? Isso aí é mole, ganha dinheiro mole. Pobres coitados, vocês não têm noção do tranco que é quando você entra na energia de uma outra pessoa, quando você faz uma análise espiritual de uma pessoa, e pior, quando você se propõe a ajudar essa pessoa, os inimigos, os obsessores espirituais que estão naquela pessoa vão partir para cima de você. Por isso, determinados processos de iniciação e determinados conhecimentos do aspecto da magia, do Ifá, são fundamentais, até para a própria pessoa não se prejudicar. E aí, determinados dinheiros não valem a pena, porque você não está preparado para fazer isso, você vai meter a mão para fazer isso para uma pessoa e você vai acabar arrumando
um grande problema para você, tá? Então nós somos a favor de que o conhecimento liberta, o conhecimento dá independência. Mas isso não significa que o curso dê atestado para botar plaquinha na porta, joga-se búzio. O certificado a um oraculista profissional eu vou fornecer, obviamente a partir de alguns parâmetros de teste. E a pessoa já iniciada dentro da sua tradição, já iniciada dentro da sua prática espiritual, né? Então isso é importante esclarecer, é uma pergunta muito comum. Peraí, deixa eu ver aqui. Salve Jorge Ubirajara! Agora está funcionando direitinho, que bom, né? Seja bem-vindo, axé. Então, vamos falar agora, fazer então a nossa palestra sobre jogo de búzios. Mas deixa eu me apresentar para quem não me conhece, que eu acabei engatando no assunto direto, né? E eu esqueci de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos Oliveira. Fui iniciado na banda aos 6 meses de idade e desde já muito jovem exerço uma liderança espiritual. Sou iniciado no Orixá Obatalá e em outros cultos urubais há mais de 30 anos. Sou o único babalaô brasileiro reconhecido pela International Ifá Foundation, nos Estados Unidos, uma das maiores instituições de Ifá no mundo. Também sou magista, professor e praticante de vários sistemas de magia, entre eles magia egípcia antiga, cabala hebraica, magia do caos e o sistema de Franz Bardon, entre vários outros. Também sou uma pessoa associada ao mundo das artes, da literatura, das artes plásticas, da música, da cultura. No meio artístico, sou conhecido como Lula Oliveira. Essa é a nossa live palestra, a nossa live de sexta-feira, da Lecache Escola de Magia, nosso templo escola no Rio de Janeiro, Brasil. Atualmente dirigido por Yanifá Marinalva de Oxalá. Eu estou aqui, por minha parte, em Lisboa, Portugal, e aqui na Europa atendemos clientes, amigos e filhos de santo com a Lafique Mentoria, Esoterismo e Magia. Também temos a nossa International Ifá Academy, nossa Academia Internacional de Ifá, onde fazemos cursos profissionalizantes e de aprofundamento espiritual dentro das tradições afro. Como, por exemplo, temos o curso Árvores Sagradas, a magia dos Iwin, do Ibaiuim, dos espíritos da floresta e dos elementares, dentro da tradição iorubá. Também temos o nosso curso de Afromagia, com mais de 200 aulas à sua disposição, com os mais variados temas. E, por fim, temos, então, o nosso curso A Riqueza de Ifá, o qual estamos encerrando as inscrições para essa nova turma na segunda-feira. Tá? Então, até o dia 14, segunda-feira, você ainda pode se inscrever no curso A Riqueza de Ifá. E a nossa palestra de hoje é sobre o jogo de búzios, um tema muito falado, um tema muito procurado no curso de Ifá. Nós ensinamos a prática oracular do jogo de búzios, de 16, 17 búzios, 21 búzios, de 8 búzios, entre outros 4 búzios também e tal, né? E muitas pessoas falaram, Babá, já que está nesse momento do curso da Riqueza de Ifá, o senhor poderia fazer uma palestra falando sobre o jogo de búzios, porque eu já dei várias aulas sobre esse tema, tanto no nosso curso de Afromagia, quanto no curso de Ifá mesmo, né, claro. E as pessoas se interessam bastante pela minha abordagem em relação ao jogo de búzios. E a gente vai comentar um pouco sobre isso hoje, nessa nossa live de palestra. O jogo de búzios, que eu costumo chamar o jogo de búzios do Brasil, né? Vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. Eu desejo as boas-vindas a todas as pessoas, né, que estão participando aqui pelas nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Axé, axé.
Tá fechado lá? Eu estou falando com a voz mais impostada, né? O pessoal poder ouvir bem. Muito bem. O Jorge Birajara pergunta: mestre, qual seria o primeiro curso a fazer? Depende do seu interesse, Jorge. Tá? Depende mais do seu interesse. Porque os nossos cursos, eles são muito pragmáticos. A ideia é que você tenha logo o resultado na utilização desse conhecimento o mais rápido possível. Então, se você é uma pessoa que já é iniciada em IFA, por exemplo, ou se interessa pelo assunto IFA, o curso A Riqueza de IFA é o curso, modéstia à parte, mais completo em língua portuguesa. Se você é uma pessoa que tem e que gosta de lidar com as árvores, a natureza, né? Se você tem esse espírito mais relacionado às forças da natureza, o curso das árvores sagradas é perfeito para você, né? Agora, se você não tem muita segurança do seu conhecimento, o curso de afromagia vai te dar uma abordagem, uma porta de entrada, né? Ah, se você pretende fazer Ixefá, o curso A Riqueza de Ifá é perfeito para você, sem dúvida, tá? Então, se você pretende fazer Ixefá, sem dúvida o curso A Riqueza de Ifá é o ideal, tá? Pois eu sempre digo que é importante que as pessoas façam o curso antes de se iniciarem, porque elas a partir daí vão ter parâmetros de autocrítica, parâmetros do seu caminho particular, pessoal, para que a iniciação valha realmente a pena, tá? Então, sem dúvida, eu te indico o curso A Riqueza de Fá, tá? Já que você pretende fazer a Ixefá, tá bom? Beleza, se o pessoal quiser ir fazendo pergunta no meio do nosso bate-papo, pode perguntar, tá? Não tem problema não. Eu gosto dessa interação, né, pessoal? Muito bem. Muito bem, vamos então à palestra de jogo de búzios, tá? E se vocês quiserem ir comentando, fiquem à vontade, tá? Quer desenvolver a sua vida pessoal? Maravilha, tá? Esses conhecimentos dos nossos trabalhos vão trazer resultado seguro para você. Te garanto isso, tá? Muito bem. Falando sobre o jogo de búzios, eu costumo dizer que o jogo de búzios, como a gente conhece, no Brasil, é só do Brasil. Porque quando a gente conhece o sistema de Ifá tradicional, com o seu conceito de Itã, de lendas, né? A lenda pessoal do destino do indivíduo, que é o Itã, com o seu conceito de meditação, Axarô Ifá, com seus conceitos de tipos de ebós e rituais, né? Os Akoxê Ifá e esse tipo de coisa. Quando nós olhamos para a tradição do jogo de búzios que é praticado no Brasil, dentro do universo do candomblé, a gente vê que é algo muito particular, muito próprio da tradição da diáspora do candomblé no Brasil. Né? Então, existe todo um universo simbólico, interpretativo do jogo de búzios que é do Brasil, é tradicional do candomblé. Por isso é até engraçado quando a gente vê um estrangeiro ensinando jogo de búzios como é feito no Brasil. É engraçado, né? Ou seja, nós estamos falando de uma linguagem oracular que se desenvolveu dentro dos antigos terreiros de candomblé e que continua se desenvolvendo. Agora com mais influência do Ifá tradicional, mas continua tendo seu universo todo próprio. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje, dessas características pessoais do jogo de búzios do Brasil, que o torna um instrumento oracular interessante e bem diferenciado do que é o Ifá tradicional, né? Então eu vou fazer aqui alguns paralelos que pode ser interessantes nesse sentido. Então, por exemplo, enquanto no Ifá tradicional iorubá
ao fazermos uma consulta, né? Ao fazermos uma consulta, você vai ter um Itam, uma lenda, que vai representar o contexto daquela consulta. No jogo de búzios do candomblé, as pessoas já associaram determinados significados ao Odu, independente de Itam, independente da lenda pessoal que vai ser citada no oráculo. Então você já tem no candomblé, por exemplo, o significado de, por exemplo, Ossá, o Odu Ossá, né? Já se sabe tradicionalmente o significado de Ossá quando positivo e quando negativo, né? Independente de Itam, independente de lenda, que o Ifá vai dizer, independente do simbolismo dos abirás, uma outra técnica muito tradicional, né, de Ifá. Tá? Então você vai ver que existe uma linguagem, um universo todo próprio. Inclusive os ebós, os rituais que são deduzidos do jogo de búzios do candomblé, é completamente diferente dos rituais tradicionais de Ifá. Tá? Com isso não quero dizer que um seja melhor que o outro. Não é isso. Estou dizendo que são tradições diferentes. E hoje estamos conversando um pouco sobre a tradição do jogo de búzios, do candomblé, do Brasil, que é um tema que eu tenho várias aulas do curso A Riqueza de Ifá e esclareço, ensino todo o processo, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava falando com os alunos que dentro dessa simbologia do jogo de búzios do Brasil, por exemplo, é comum as pessoas falarem sobre o Odu Obará e associarem o Odu Obará a um conceito de prosperidade. Tá? É muito comum, acho que todo mundo que é mais próximo de candomblé já deve ter ouvido falar nisso. Tem inclusive uma famosa oferenda que envolve abóbora, doces finos, né? Que é uma coisa tradicional do candomblé. Tá? O Odu Obará no Ifá tradicional tem muitos outros significados, além de questão de prosperidade. Existe um Itam que fala de prosperidade? Tem. Tá? Que eu posso até citar aqui, por exemplo, o Itam tradicional de Ubará Meji, aí é Ifá Yorubá, tradicional. Aonde uma pessoa oferece alguns determinados tipos de materiais nas pedras, tá? Para Obará. No caso, todo ebó tradicional de Ifá é direcionado a Exu, não é direcionado ao Odu. O Odu ele não é uma entidade viva. O Odu ele é um símbolo de um agrupamento de conhecimentos. No Ifá tradicional, toda a ritualidade é sempre direcionada a Exu. Tá? Isso não pode faltar. Exu é fundamental em todo o culto de Ifá. Né? Então, por exemplo, nesse Itam tradicional é oferecido pepinos. Tá? São oferecidos pepinos a um contexto de ancestralidade, a Exu, que envolve prosperidade. Esse é um Itam muito tradicional de Obará Meji. Já, por exemplo, no candomblé do Brasil, no jogo de búzios do Brasil, existe essa tradicional oferenda com abóbora, que tem também uma outra lenda que fala da abóbora, que a pessoa abriu uma abóbora, tinha diamantes, pedras preciosas lá dentro e tal. Mas o que é curioso é que, tradicionalmente, dentro do jogo de búzios do candomblé, quando as pessoas vão fazer essa oferenda, né, elas fazem normalmente numa floresta, numa árvore bonita. Tem gente que faz na porta de banco, né, por representar dinheiro, né? Mas, de qualquer forma, é muito comum dentro do candomblé falarem que você tem que gritar. Que você tem que falar muito alto, chamar muito alto o nome de Obará, porque Obará é surdo, né? Para o Ifá tradicional, a gente escuta um negócio como esse e acha até engraçado, né? É estranho, é engraçado para o Ifá tradicional, né? Mas uma vez eu dando uma palestra sobre isso, falando com os alunos, eu falei assim, você sabe que isso até que faz sentido,
e vou explicar por quê, que até que tem um certo sentido. Essa leitura do jogo de búzios do candomblé é tradicional do Brasil. Nenhum outro lugar do mundo lê búzio desse jeito, com essa simbologia, né? E nós sabemos que o Brasil é um país muito rico como país, mas infelizmente a sua população passa muita dificuldade, né, financeira. É muito difícil para a grande maioria das pessoas prosperar plenamente, a plenos pulmões, no Brasil, por N situações, N questões que envolvem elementos que não fazem parte do que a gente está conversando aqui. Então, é significativo que uma energia associada à prosperidade seja surda, ou seja, ela tem dificuldade de ouvir os pedidos, tem dificuldade de ouvir as solicitações, né, das pessoas, porque a realidade dessas pessoas é uma realidade dura, muito difícil, aonde a prosperidade é surda, ou seja, ela ouve mal a quem faz os seus pedidos de prosperidade. Então isso é muito significativo, né? Então quando uma pessoa fala assim, isso aí é bobagem, o baralho é surdo, é uma pessoa ligada ao Ifá tradicional, né? Isso é bobagem, isso aí é viagem de candomblé, né? Mas não procure entender que todo símbolo de uma determinada tradição, ela é baseada na realidade do povo que a cria, né? Então você tem itãs de Ifá tradicionais, africanos, que não fazem o menor sentido para a realidade brasileira. Por exemplo, um Oluô de Ifá, ao adicionar um itã tradicional africano para um brasileiro, numa realidade brasileira, ele tem que ter um poder interpretativo muito bom para poder trazer a mensagem correta para aquela realidade. Por isso, muitos africanistas se aproximam do Ifá Yorubá, mas não sabem fazer a interpretação correta. O cliente se sente enganado. Ele fala, eu fui falar com o Babalaô lá, o Babalaô jogou lá um monte de coisa, falou um monte de coisa para mim, eu não entendi nada, e saí de lá como entrei. Eu escuto muita gente falar isso, né? Por quê? Porque a pessoa quer ser purista. Ela, não, vou pegar o itã africano tradicional. E pega aquele itã africano tradicional que não serve para nada, dentro da realidade atual, século XXI, para as pessoas de determinado país, de determinada cultura. Por isso, o Ifá, como é interpretado nos Estados Unidos e na Europa, é muito interessante, porque ele se adapta à cultura onde ele chega. E por que é tão importante se adaptar à cultura onde ele chega? Exatamente para poder falar a linguagem simbólica daquela cultura para aquelas pessoas. Aí você traz a sabedoria tradicional de Ifá para a linguagem daquelas pessoas. Então, quando eu faço uma dafá, quando eu faço uma consulta para alguém, eu vou falar na linguagem daquele alguém, para que a pessoa compreenda a mensagem de Ifá, tá? Para que a pessoa compreenda. Está chiando muito o áudio? Vamos ver aqui se vai melhorar, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Só um instantinho, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Júnior Antunes, lá no Facebook. Boa noite, Oxalá abençoe. A Paula Mata, tem PDF que fala exclusivamente dos Odus. Eu tenho uma apostila de jogo de búzios por Odu, tá? E a pergunta, os Odus do jogo de búzios são os mesmos do jogo de Obi? Não, são diferentes. O jogo de Obi possui uma linguagem própria. Melhorou? Melhorou o som? Beleza. As apostilas estão no Hotmart. Tá? As apostilas estão no Hotmart. O Jodemir comenta, Babá, é por isso que tem pessoas que jogam com 16 e outras jogam com 17? Seria o Xeuturá o 17º? Sim, Jodemir, exatamente. Tá?
Exatamente isso. Tá? Então, vamos ver a origem do jogo de búzios, de onde ele vem, né? De onde nasce o jogo de búzios, tradicionalmente falando. Assim, deixa eu só então terminei de falar por que, que o baralho é surdo no Brasil. Porque a prosperidade houve pouco, para poucos. Então, é o simbolismo daquela cultura. Por isso o jogo de búzios, entre outros símbolos, tá? O jogo de búzios do Candomblé, ele é um jogo brasileiro, tá? Ele é um jogo afro-brasileiro. Tem uma linguagem, um universo todo próprio. Os ebós são muito particulares, muito próprios. Se guia por números, coisa que no Ifá tradicional não existe, né? Então você vai ter ebó do Odu Ossá, é tudo no 9. 9 ovos, 9 não sei o quê, 9 bolinhos de farinha, 9 tal coisa, porque eles vão se basear no número que normalmente se lê o Odu Ossá, nessa leitura mais comum do jogo de búzios do Brasil. Né? Então os ebós são movimentados por números. Inclusive existe uma coisa que não tem nada a ver com o Ifá, que é uma famigerada chamada cabala, que é outro termo errado. Né? O termo cabala ou cabalá, na verdade, fala de uma tradição magística, espiritual dos judeus, do povo judaico. Eu mesmo sou um estudioso e praticante de cabala, de cabalá, há décadas. Então eu leio em hebraico, conheço as letras hebraicas, conheço o Sefer Yetzirah, a Torá, a tradição do misticismo judaico. Isso é a cabala. As pessoas desenvolveram uma numerologia, que inclusive é falha no aspecto numerológico, e fazem um cálculo baseado na data de nascimento para dali tirar o Odu de uma pessoa, algo que não faz o menor sentido no Ifá tradicional, pois pelo Ifá tradicional é o oráculo que tem que falar o Odu da pessoa. Não é um cálculo, né? Não é uma continha. Por isso muita gente que não é iniciada, inclusive, joga para os outros baseado na continha, né? No cálculo. Então isso é uma outra questão bem típica de contextos de candomblé. O Chado continua. Deixa eu ver como é que eu posso tentar resolver aqui. Vou tentar baixar um pouco aqui. Tá? Infelizmente, se eu não tenho como agora parar para tentar resolver o chiado. Tá? Só de estar transmitindo no YouTube já tá legal, porque estava toda hora travando, né? A gente vai acertando cada coisinha de cada vez. Tá bom? Então, infelizmente, eu espero que o chiado não esteja atrapalhando o pessoal a entender o que eu estou falando. Tá? Mas a gente estava com um problema no YouTube, que ele estava travando, pelo menos não está travando. Então já é um outro probleminha, o chiado. A gente vai resolver o chiado, tá? Então vamos ver aqui agora. A Trindade está falando, no Instagram está perfeito, mestre. Maravilha. Se o pessoal está incomodado com o chiado no YouTube, vamos lá para o Instagram, tá? Ou no Facebook, também. O Carlos Terra Santos, boa noite. Muito boa explicação, Babá. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos. Salve, Walter. Xalá abençoe. Seja bem-vindo. Boa noite. O Carlos está falando, no Facebook está sem chiado. Beleza. Então, ó, Instagram está sem chiado, Facebook também está sem chiado, tá? Se está incomodando aí no YouTube o chiado, vamos para o Instagram ou para o Face, galera. Tá bom? Então vamos ver a origem do jogo de búzios. De onde vem o jogo de búzios? Né? Obrigado, Carlos. Está falando que foi muito boa explicação. Muito obrigado, Carlos. A Trindade no Face também está perfeito, no Insta também, maravilha.
tá? Eu espero que o chiado não esteja atrapalhando você entender aí do YouTube. Mas se estiver incomodando, vamos lá para o Insta ou para o Face, tá? Depois eu vou ver, depois direitinho, quando a gente salvar eu vou ver. É isso aí, Dulcina, com certeza. Axé. Muito bem. No Ifá tradicional, nós temos vários instrumentos, né? Como, por exemplo, o Opon Ifá. O Opon Ifá, vocês conseguem, no Instagram dá para ver, está aqui na mesa, aqui atrás, é uma placa redonda de madeira. No YouTube também dá para ver, uma placa redonda de madeira, né? E na frente dessa placa redonda de madeira, existe um símbolo que se chama Adje Ifá, que é exatamente a riqueza de Ifá, que é de onde eu tirei o nome para o nosso curso. Tá? Então, nós temos, no jogo tradicional de Ifá, a representação dos caroços de Dendê, os chamados Iquins. Então, por exemplo, nós temos um chamado Iquim, um 17º Iquim, que se chama Olori Iquim, ou o chefe da cabeça dos Iquins, dos caroços de Dendê. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês. Está aqui um Olori Iquim, um caroço de Dendê de 4 olhos, né, como é tradicional no Ifá. Tá? Então, estou mostrando aqui para vocês como é tradicional no Ifá. Tá? Esse caroço de Dendê, ele representa Exu. Tá? Ele representa Exu e tem o sentido de que ele vai movimentar o oráculo tradicional de Ifá, a energia espiritual, né? Vai movimentar o oráculo de Ifá e ele também vai tomar conta do Babalaô, porque o Babalaô não pode mentir. Então, se o Babalaô mentir, o 17º caroço de Dendê castiga o Babalaô. Muito bem, esse 17º caroço de Dendê, ele fica como que sentadinho sobre essa rodilha de búzios. Tá? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Deixa eu ver se está aparecendo lá no Face. Então tá aqui, ó, essa rodilha de búzios, né? Onde o 17º Iquim fica ali sentadinho. Isso fica de frente para o Opon Ifá, olhando para o Babalaô. Tá? Então, de onde vem o jogo de búzios? O jogo de búzios tradicionalmente era dado, normalmente, dependendo da tradição, às Iapetebis de Ifá, as mulheres iniciadas em Ifá. E o jogo de búzios ele é tradicionalmente um jogo feminino, pela própria simbologia do búzio que lembra o sexo feminino. Né? Então, o Babalaô tirava a relação de Exu, lembrando, búzio é onde o Exu fica sentado, tá? Então isso é importante para vocês entenderem. O Babalaô pegava esta penca, essa rodilha de búzios, desfazia, isso aqui que é a de Ifá, a riqueza de Ifá, desfazia isso aqui e daqui iria se jogar o oráculo de búzios. Certo? Normalmente é onde tem 16 ou 17 búzios. Tá? Então, é daqui que vem o jogo de búzios. Por isso, o jogo de búzios, ele é sempre um oráculo de Exu. É Exu que responde sempre, tradicionalmente falando, pelo jogo de búzios, porque o jogo de búzios vem da Adje Ifá, da riqueza de Ifá. Por isso é Exu que responde. Tá? Então é daqui que vem a origem do jogo de búzios. Agora, mais uma característica do candomblé. No candomblé, sempre que eu falo candomblé, falo Brasil, né? Existe uma outra coisa de que o meu jogo é de um tal orixá. Então, não sei se hoje em dia ainda tem isso, mas antigamente tinha muito isso, né? Então, por exemplo, eram famosos os babalorixás que tinham o jogo de Oxum. Né? Então, por exemplo, eu conheci um antigo pai de santo
já falecido, que era de Jagum, e ele falava assim, meu jogo é muito bom porque meu jogo é de Oxum, né? Então as pessoas, meu jogo é de Oxalá, meu jogo é de Oxum, meu jogo é de Ogum, meu jogo é de Xangu, meu jogo é de Obaluayê, né? Como que inserindo, como se o jogo fosse de determinado orixá, como se determinado orixá fosse o patrono daquele jogo, né, para a pessoa. Quando, na verdade, sabemos que o jogo de búzios, na verdade, é movimentado e quem responde é Exu, porque Exu é o comunicador. Né? Além dele ser o orixá que estabelece a relação de movimento, de energia, ele também é o comunicador entre os seres humanos e os orixás. Tá? Então está aí uma outra característica do candomblé do Brasil, que para o Ifá tradicional soa estranho. Né? Deixa eu só ver o que o pessoal está falando aqui agora. O Júnior Antunes está falando, olha, no Facebook o som está divino. Maravilha. A Paula Mata aqui não está chiando. Ótimo, ótimo. O Carlos Terra Santos. Uma dúvida, Babá. Já vi muitas pessoas jogarem búzios no Opon. Mas já vi na África jogarem no Opon. Então, uma ótima pergunta do Carlos Terra Santos. Obrigado. O Opon, ele é, na verdade, um material onde ele foi feito para ser manipulado com hierossum, que é um pozinho amarelo de Ifá, que em sua origem vem do pó do cupim e representa a transformação, o poder da transformação em Ifá. A tecnologia do Opon Ifá, no Ifá Yorubá tradicional, é imensa. Cada pequeno gesto, cada pequeno traço que você faz, cada círculo, cada movimento que você faz com as mãos, no Opon Ifá, para um verdadeiro babalaô, possui uma mágica, um poder de magia muito grande, muito poderoso. Então, o Opon ele não foi feito para servir de base para o jogo de búzios. Normalmente, de uma forma tradicional, o jogo de búzios é jogado em esteiras, particularmente esteiras feitas da palha do dendê, tá? Que tem um nome Yorubá, agora esqueci, não vou lembrar agora, mas está lá no curso A Riqueza de Ifá, tudo isso muito bem explicadinho. Então, normalmente existe uma peneira, tá? Que tem que ser feita da palha de dendezeiro, porque o dendê é a folha de maior fundamento em Ifá, tá? Então, essa peneira reta, no fundo, é onde normalmente se jogaria o búzio. Tá? Então, não é algo tradicional jogando no Opon Ifá. Aí, como as pessoas já me disseram, mas eu já vi africano jogando no Opon Ifá. Claro, cada um faz o que quer, sabe? Eu acho que aí o cara está imitando brasileiro, tá? Mas essa questão, na verdade, não importa. Todo mundo de Ifá sabe que o Opon Ifá não foi feito para se jogar búzio dentro dele. O Opon Ifá é feito para a mais poderosa e evoluída tecnologia de evocação magística dentro do universo de Ifá, através das mãos, dos dedos do babalaô, riscando os odus, fazendo as evocações, mostrando as direções. Tem todo um ritual complexo de magia no Opon Ifá. Então é errado jogar no Opon Ifá? Olha, eu acho que cada um faz o que quer. Tá? Cada um faz o que quer e conforme ele foi ensinado. Como professor, eu estou aqui passando a informação tradicional. Mas isso não significa que eu sou contra. Tá? Eu só acho que o Opon, na minha prática pessoal, tem muito mais utilidade sendo visto de outra forma. Né? Então, quando eu vou jogar o Obi, por exemplo, ou o búzio, né? Nas raras vezes que eu jogo búzio, mas claro que eu sei jogar, eu jogo nessa peneira ou nessa pequena esteira feita de palha de dendê. Esse é o maior fundamento de Ifá, que envolve Exu, Egungun e o próprio Orumilá. Tá?
Mas aí, como eu disse, aí é da pessoa, tá? Então não estou dizendo que seja errado, só não é tradicional. Tá? Então isso também é mais uma coisa que o candomblé criou, um conceito próprio, de se jogar o búzio dentro do Opon Ifá. Né? Então você veja, eu já dei vários exemplos aqui de várias coisas que não tem nada a ver com o Ifá tradicional. É bem característico do candomblé. É por isso que eu falo que o jogo de búzios é do Brasil. Esse jogo que a gente está falando é tradição do candomblé, é tradição brasileira. Não tem nada a ver, na maioria das vezes, com os conceitos tradicionais de Ifá. Agora, como toda tradição desenvolvida em sua terra funciona. Funciona muito bem para muitas pessoas. Então, em nenhum momento, o que eu falo é uma crítica. Na verdade, como eu estou dando uma palestra, como professor palestrante, eu estou transmitindo para as pessoas os conceitos reais das coisas, para que as pessoas aprendam e entendam. Mas em nenhum momento é uma crítica dizendo que é errado, né? Tá? Então, cada um com seu cada um. Minha função como professor é trazer a informação, né? Deixa eu ver o pessoal falando aqui. Salve, Leda Maria, Oxalá abençoe, boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Birajara está perguntando lá no YouTube. No jogo de búzios, você não precisa ser iniciado no candomblé? Sim. Quer dizer, você precisa ser iniciado. Seja no Ifá Yorubá, seja no candomblé. Tá? Existem determinadas umbandas que usam o jogo de búzio. Também é uma outra coisa que não é muito comum, porque a Umbanda ela está mais associada ao uso das entidades, né? Das entidades falarem. Então não é muito comum, mas existe. Existe dentro da Umbanda gente que joga búzio, né? Entidade que joga búzio também é uma outra coisa. Se é uma entidade, né? Ou seja, mas como eu disse, cada um com seu cada um, as práticas são inúmeras conforme as casas, os modelos e tal. Existem, inclusive, pessoas que trazem outros oráculos, como a rapidomancia, os oráculos dos dados. Tá? Então, na verdade, isso tem muito a ver com o caminho de cada um. E eu sou muito a favor do caminho espiritual de cada um, sempre individual, conforme a sua vivência e a sua experiência. Tem gente que usa o búzio junto com o baralho cigano, né? Tem gente que usa o búzio junto com os dados, né? E assim são vários os oráculos, certo? Então vai depender também muito da tradição, da linha que a pessoa faz. E claro, como eu disse, essas linhas não são o Ifá tradicional, mas são linhas tradicionais dentro do Brasil, que foram desenvolvidas conforme os símbolos e as tradições das pessoas. Tá? Agora sim, tradicionalmente a pessoa, para poder jogar o jogo de búzios, ela precisa ser iniciada. Não digo necessariamente no candomblé, mas ela precisa ter algum tipo de iniciação. É uma questão tradicional, né? Como eu falo, diferente, por exemplo, do tarô, do baralho cigano. Baralho cigano você pode até fazer uma iniciação dentro da magia da cultura cigana. Mas se você não for iniciado, você vai manipular bem o oráculo, é só aprender. E o próprio Ifá tradicional, como eu ensino, o grande poder de Ifá está no seu conteúdo de análise e de perguntas, que não tem nada a ver com o instrumento de Ifá. Então, isso é uma outra questão também muito interessante. Seja bem-vinda, Graça Lira. Boa noite, Oxalá abençoe. Bem, muito bem, deixa eu ver quanto tempo que a gente já tem aqui. Eu acho que já deu uma horinha já, não foi? Deixa eu dar uma olhada aqui.
Não tenho como ver aqui agora. Bem, eu peço para o pessoal dar um like, por favor. A Dilce 7007 lá no Instagram. Show, Babá, o senhor é maravilhoso. Obrigado. Né? Peço para o pessoal dar aquele curtir, dar aquele like, né? Aqui na nossa transmissão. Isso dá um apoio muito importante para a gente. O pessoal do YouTube pode bater lá no sininho para se inscrever no nosso canal, para receber as nossas novidades, tá? Para receber todas as nossas informações. Pessoal do Instagram, do Facebook, pode dar aquele like, aquele curtir, por favor, na nossa live. Isso dá uma força muito legal para a gente. E compartilhem com os amigos e com os inimigos também as nossas lives, tá bom? A nossa ideia é sempre propor conteúdo de qualidade para vocês. Então, por isso eu peço aquele like, aquele curtir aqui nas nossas lives, que isso nos ajuda muito. Inclusive o YouTube, ele entende que se a gente tem esses likes, o nosso conteúdo é interessante e ele ajuda a compartilhar, né, o nosso conteúdo. Tá bom? Eu agradeço desde já. Axé. O Jubá, o Ifá, filosofia, que está ali. Axé. Bocheque, Boató, Sureu, Riofum. Axé. Muito bem. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Boa noite, Jorge. Muito bem. Vamos lá. Jorge, você tem que fazer um pacto também com alguma entidade no Búzios? Olha, eu, usando a palavra pacto como contrato, iniciação, né? A iniciação é um contrato, digamos assim, espiritual com o Urumilá, né? Muitas pessoas costumam fazer também. A palavra pacto, ela soa, para a maioria das pessoas, como uma palavra pesada, né? Por causa daquela história do pacto com o diabo e tal, né? Mas, na realidade, pacto significa acordo, contrato, né? Um contato de complementação de direitos e deveres entre duas pessoas, entre um ser humano e um orixá, ou seja, é uma relação de direitos e deveres de ambas as partes. Eu tenho dado várias aulas sobre isso no nosso curso de Afromagia, por isso que o Birajara está falando ali que já assistiu 3 vezes, né? Essa aula aqui é uma aula muito interessante, né? Conhecimento muito profundo de espiritualidade e magia, e os alunos estão curtindo de montão, né? Agora, eu já vi pessoas fazerem pactos, acordos com entidades. Exu, né? Exu é entidade, que não tem nada a ver com Exu Orixá, tá? Então, eu já vi, por exemplo, pessoas jogando búzios e, na realidade, com uma imagem de pombagira enorme do lado. Então, na realidade, a pombagira está ali, como a gente fala ali, assoprando no ouvido do sujeito, né? Para que ele possa adivinhar. Isso é muito comum para aqueles oraculistas que gostam de adivinhar, que tentam impressionar o seu cliente adivinhando o que ele comeu no café da manhã, adivinhando a situação, tá? Então isso é mais uma coisa que não tem nada a ver com o Ifá tradicional. No Ifá tradicional a gente até tem essa relação com o Egungun, algumas coisas com o Inhami e tal, mas no Brasil a gente vê muito isso, né? O cara está jogando búzio aqui, do lado tem uma imagem gigante da pombagira, a pombagira que está ali fazendo buf-buf na orelha do sujeito, né? Então ele não está adivinhando nada, é a pombagira que está intuitivamente falando lá na cabeça do cara. Isso é Ifá? Não. Pelo menos dentro do conceito tradicional de Ifá, isso não é Ifá. Mas é uma utilização
É, é uma utilização da entidade, né? Da entidade com o jogo de búzios, que aí já é só um instrumento, né? Essas pessoas normalmente nem olham para o búzio, né? Quando se você vê essas pessoas jogando, elas pegam o búzio ali e tal, jogam, mas elas nem olham. É um trabalho completamente intuitivo, aonde a entidade fala ali na cabeça do sujeito, tá? Entendeu? Então isso é muito comum no candomblé, né? Na questão do Brasil. Isso tem nada a ver com o Ifá tradicional. O Birajara está falando ali, mestre, digo quando a pessoa diz que seu jogo é com Maria Mulambo. Pois é uma situação como essa. Na realidade não tem orixá, é outra coisa, é entidade. Pombagira, né? É jogo de pombagira. O búzio está ali só como um instrumento. A pessoa podia estar usando búzio, porrinha, pedrinha, moeda, baralho cigano, tarô, qualquer coisa. O instrumento ali não é o importante. O importante nesse caso é a entidade ali intuitivamente soprando na orelha do sujeito as coisas de adivinhação. Tá vendo? Isso aí já é uma outra coisa. Tem nada a ver com Ifá e não tem nada a ver com ebode, odu, de candomblé, de nada disso. Isso aí já é uma outra história. Para você ver como existe uma variedade muito grande de formas oraculares. E nem sempre elas são ligadas a orixá. Nesse caso, por exemplo, está ligado a uma entidade, né? Como, por exemplo, também tem várias formas de oráculos de entidades. Então tem o famoso jogo do seu Zé, que é feito com cartas. Tem toda uma história ali, todo um jeito próprio de usar o oráculo dentro da tradição da Jurema e da malandragem, com o seu Zé. Uma outra coisa de entidade do Brasil, né? Como tem o jogo de Exu, às vezes com 12 búzios, escuros, grandes, e às vezes com 13, aonde responde determinado Exu catiço, tranca-rua, marabô, tiriri, etc. Então, isso aí já não tem nada a ver com o Ifá. Tem nada a ver com o Ifá, é uma outra coisa, tá? Ah, então é errado? Não, não é que seja errado. É uma coisa específica dentro da tradição do universo dos Exus. Exus entidades. Não tem nada a ver com Ifá, não tem nada a ver com Orixá, não tem nada a ver com Odu, tá? É uma outra coisa. Que tem lá, claro, a sua serventia e o seu resultado. Então a gente tem que olhar para as coisas espirituais sem preconceito e entender que muitas coisas têm a ver com a origem, com a tradição, com a cultura do sujeito que pratica aquilo, tá? Como questões de quimbanda e tal, etc. Você vê que já é uma outra coisa, tá? Que é um assunto, inclusive, que eu gosto muito, né? Gosto muito mesmo. E tem muita vivência dentro disso, apesar de eu quase nunca comentar, mas tem muita vivência dentro disso também, tá? O Carlos está falando, poderia estar jogando até varetas. É isso aí, Carlos. Até xingue, né? Moeda, porrinha, qualquer coisa, porque é a entidade que está soprando ali no ouvido, né? O Carlos não me recorda o nome do jogo de ossos. Muito famoso esse oráculo. Não me recordo o nome também agora, não. É um oráculo mais voltado à tradição Banto, Congo, Angola, e também é muito utilizado na quimbanda. O oráculo com ossos. Eu agora não vou lembrar o nome. Tá? Mas sim, existe e é muito famoso. Aparece até no cinema, né? Então, no cinema americano, quando tem um jamaicano ali e tal, pá, aquele oráculo com ossos, né? Então, também tem. Ou seja, os oráculos são muitos. Os instrumentos são variados. O que é importante é que o oraculista faça desse instrumento um material digno
para a cura das pessoas, para prover uma boa relação positiva na vida das pessoas, né? Então não importa o instrumento, o que importa é o conteúdo que você vai aplicar. Por isso, no curso A Riqueza de Fá, todo mundo pode participar e vai usar esse conhecimento poderoso de cura que Fá é no seu instrumento oracular, no obi, no baralho cigano, no tarô, no jogo de osso, seja onde for, tá? Porque a sabedoria, ela transcende o oráculo. A sabedoria de Fá transforma você num oráculo. Você é o instrumento de Orumilá, como um dia Orumilá é um instrumento de Elá, que é a deusa da harmonia no universo e a inspiração do universo. Orumilá, orixá da sabedoria, se inspira no universo. Acho que o Instagram caiu. Caiu? É. Confirmas que és tu para iniciar a sessão e tal. Muito bem. Acho que já deu também. Já deu a hora também, tá? Já vou terminar já, então. Desejo uma boa noite a todos, tá? Uma boa noite a todos. Como eu disse, as inscrições para o curso A Riqueza de Fá estão abertas até segunda-feira, dia 14. Aguardo vocês lá, então. Uma boa noite. Que o trovão do nosso Ori ressoe hoje forte sempre. Que o trovão do nosso Ori ressoe hoje forte sempre, nos abençoando e nos dando o melhor caminho. Axé, axé, axé. Uma boa noite a todos, tudo de bom. Axé, ô! Axé. Deixa eu ver aqui. Muito bem, deixa eu ver como é que a gente vai encerrar aqui. Muito bem. YouTube. O YouTube já foi. Agora vamos encerrar aqui o Facebook. Deixa eu ver. Não estou conseguindo encerrar. Deixa eu fechar aqui então. Encerrar.